O Renato Sérgio de Lima e a Samira Bueno, que são, respectivamente, presidente e diretor executivo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acabaram de chegar numa visita ao Amazonas, onde eles foram conhecer em loco o trabalho da polícia justamente no enfrentamento do crime organizado e passaram por várias cidades-chave para isso, como, por exemplo, Tabatinga, na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia, por Benjamin Constant, que fica na barra do Rio Javari, e quando ele se encontra com os Solimões, e em Atalaia do Norte, que foi a cidade onde o Dom Félix e o Bruno foram assassinados, né? Também passaram por Coari, que é uma cidade especialmente próspera do Amazonas, porque é uma região que tem exploração de hidrocarbonetos, para usar a expressão que os técnicos usam, mas basicamente gás, e por isso tem dinheiro, né? E é também um ponto estratégico na navegação do Rio Solimões, porque é um lugar que você não tem alternativa. Não tem furo, não tem canal, você tem que passar por ali. Então é um lugar, inclusive, que tem postos policiais, né, ou balsas que servem como postos policiais ali de vigilância quando estão funcionando. Os relatos que eles fizeram para mim dessa viagem foram ainda mais assustadores do que os relatórios que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já publicou. Porque quando você traduz as estatísticas em histórias, elas ganham, você vê, né, você consegue visualizar o problema de uma maneira mais clara. É óbvio que a Amazônia é um lugar gigantesco, que tem... Só o estado do Amazonas são 3 Ucrânias, né, para ter uma ideia. Se somar França, Espanha, Portugal e Alemanha, não dá o Amazonas. Então, as distâncias para você ir, por exemplo, de Manaus, a capital, até Tabatinga, na fronteira tríplice, são 1.100 quilômetros pelo ar, que dá um voo de 2 horas a jato. Se você for de monomotor, você vai demorar 4. Pelo rio são mais de 1.600 quilômetros, porque com as curvas do rio, os trajetos em geral aumentam 50%, 60%, 70%, às vezes até dobram, e daí você demora, numa lancha rápida, 40 horas. Se for num barco regional, vai demorar uma semana. Entendeu? Então as distâncias realmente são um enorme empecilho, a falta de infraestrutura, que em alguns casos, como esse que você acabou de relatar, talvez até sejam desejáveis, né? Porque a gente sabe que onde abre estrada forma imediatamente aquela espinha de peixe, né? Que são as estradas vicinais que vão adentrando na floresta e acabando com tudo. Então as dificuldades operacionais e logísticas da polícia lá são incomparavelmente maiores do que nos estados da região sudeste ou mesmo do nordeste. E tudo depende de combustível, porque você depende de gasolina ou óleo diesel para abastecer os motores dos barcos, ou de querosene de aviação para abastecer os aviões, e as cotas são muito limitadas, e as distâncias são enormes. Então, às vezes, você vai fazer uma operação policial, você vai, mas não sabe se você consegue voltar, porque... Você não sabe se tem combustível para voltar. Você não tem garantia de que você vai conseguir se reabastecer no seu ponto de destino para poder voltar. O que limita ainda mais a capacidade operacional limitada das polícias. E, ao mesmo tempo, você tem o crime organizado faturando bilhões de dólares e com muito mais equipamento e condições logísticas, seja não só de equipamento, mas também de combustível, dinheiro, capacidade de corrupção das populações locais, capacidade de coerção e coação da população indígena, crescente. Então eu só vou contar 2 ou 3 historinhas que eu acho que é melhor do que esse discurso todo que eu fiz aqui. Eles fizeram uma viagem desde Tabatinga até Benjamin Constant e depois Atalaia do Norte, numa lancha rápida da Polícia Militar. E é uma lancha excepcionalmente boa para os padrões policiais, porque é uma lancha com 2 motores de 300 HP, que é uma coisa muito grande, chega até 80 km por hora, segundo a propaganda oficial, né? Mas, de fato, uma lancha bem equipada. E eles começaram a ficar preocupados quando entraram na lancha e dentro tinham, além do oficial que estava acompanhando eles, 8 policiais munidos de fuzis. Eles já começaram a... Opa, talvez, né? Onde é que nós estamos indo? Onde é que a gente se meteu? Então eles passaram, é uma viagem longa, né? Grande, uma distância grande que tem que cobrir. Saíram de Tabatinga pelo Solimões, chegaram na Barra do Javari, entraram no Javari, passaram a Atalaia do Norte e foram numa região que
os policiais eles começaram a perceber que os policiais estavam ficando tensos dentro do barco, né? Uhum. E uma certa altura, o comandante, o oficial superior, falou: não, vamos parar ali naquele garapé. Garapé são essas nascentes que tem na beira dos rios amazônicos e que, na época da cheia, se transformam em rios eles mesmos, né? Alguns até maiores do que os rios daqui do Sudeste, né? E daí os soldados falaram: não, ali é o Peru, né? Porque o Rio Javari faz a divisa do Brasil com o Peru. Margem direita é Brasil, margem esquerda é o Peru. Daí o comandante falou: não, mas vamos dar uma paradinha ali. A gente não chega a entrar no território peruano, mas eu quero chegar. Aí a tensão chegou num nível muito alto e eles subiram um drone. Subiram um drone é essa expressão que agora faz parte do dia a dia dos brasileiros, né? Que é botar um drone autônomo no ar. Para filmar lá de cima. Para filmar lá de cima. E ele entrou um pouquinho no espaço aéreo peruano. E a 500 metros da margem, ou seja, 500 metros do Brasil, vendo as imagens feitas pelo drone no vídeo, né? Porque ele tem uma câmera, ele transmite sem fio para os controles, então dava para você ver em tempo real. Eles notaram uma vila, uma agrovila, bem assim, uma rua só, mas bem montadinha, casas, lugares de trabalho, você vê uma movimentação, as pessoas trabalhando e tal. E eles se espantaram até pelo tamanho e pela organização naquele lugar, né? Fim de mundo. E o comandante, o oficial falou: é uma refinaria de cocaína. Nossa. A 500 metros do Brasil. Ali. E falou: se a gente fosse com o drone um pouquinho mais para frente, uns 5 quilômetros, já encontraria as plantações de folha de coca, né? Então, assim, o crime organizado não é que ele está perto, ele tá do lado. Tá aqui, ali. Tá ali, entendeu? A ponto de os policiais estavam temendo não apenas criar um incidente diplomático, mas eventualmente ter que trocar tiro com os traficantes. E isso que lá, nessa região, o rio faz a fronteira. Exato. E onde não tem rio para fazer fronteira? Então, em Letícia, que é a cidade colombiana que é irmã de Tabatinga, a fronteira são as ruas, né? Você passa de um lado para o outro. E virou Colômbia. Segundo o Renato Sérgio, você sabe que você está em Tabatinga quando os motoqueiros não usam capacete. Quando você está e você sabe que você está em Letícia, é quando eles usam. Às vezes o mesmo motoqueiro, entendeu? Sério? E às vezes se não tem placa, você sabe que a moto é brasileira, se tem é colombiana. Letícia tem uma infraestrutura policial maior do que Tabatinga. Tabatinga parece que tem 80 policiais militares, mas se você considerar que eles trabalham em turno e tem uma parte que tem que fazer a parte administrativa, significa 20 policiais na rua. Na maior cidade da fronteira do Brasil. Mas aí fala dizer, não, mas tem o exército tem um batalhão de infantaria de selva, um BIS ali com 900 soldados, mais um hospital, somar tudo a mais de 1.000 pessoas, mas não nota-se a presença deles nem na água, nem em terra, em lugar nenhum. Viram lá eles capinando, para deixar bonitinho e tal, a porta do quartel, mas... Então, assim, o que eles contam é uma descoordenação, não é falta de coordenação internacional com o Peru. Olha, Peru, toma cuidado aí, né? Vigia a sua fronteira para não ter estação de refino de coca no meu quintal. Falta coordenação nacional, porque a polícia militar desconfia da polícia civil, a polícia civil desconfia da polícia militar e a polícia federal desconfia das duas. O exército fala, não, bola dividida não é comigo, eu tô aqui para outra coisa, não sei muito bem para quê, mas enfim, não é para fiscalizar tráfico internacional de drogas, entendeu? A Marinha também tá lá registrando o barco, dando quem pode navegar, quem não pode, né? Dando a carteira de habilitação, mestre arrais, essas coisas, capitão, mas não cobrando a taxa para isso, mas também fiscalizar tráfico também não é aqui. Então, assim, sobra majoritariamente para a PM fazer esse serviço. Tem alguma infraestrutura, mas tem limitações. Eles têm uma cota de combustível, por exemplo, né? Cada batalhão. Sim. E é o que eu te falei. Dá para ir, mas não dá para voltar.
Então você vai ter que E eles não limitar. vão ganhar mais ou a menos fazendo uma operação de maior risco, né? Ou de maior suscetibilidade, enfim. E o Renato É fala diferente, por exemplo, do piloto do narcotráfico ou do garimpo, que se coloca sob riscos inimagináveis em voos que eles fazem na Amazônia, mas porque eles lucram com aquilo, né? E assim, não é um pequeno risco que eles estão enfrentando. O Renato Sérgio comentou como, pô, mas bacana, boa lancha, né? Bem equipada e tal. Falou, a dos traficantes tem 4 motores, não tem 2. E eles põem 1 tonelada dentro do barco. E aí vem a segunda historinha que eu ia contar. O Comando Vermelho dominou a Amazônia e acabou com a família do Norte, né? Que era... Engolfou ela, né? Absorveu. Ou degolou ou absorveu, né? Inclusive, um ex-comandante da família do Norte, que é meu xará, está para ser solto nas próximas semanas. Há um temor lá no Amazonas de que pode haver uma nova guerra começando, porque o CV, segundo a polícia, matou, trucidou toda a família dele, família pessoal, não só a família do Norte, mas também a família mesmo, de sangue. Então eles estão temendo que ele vai buscar vingança. Mas tem uma cidade onde o Comando Vermelho não conseguiu ainda impor o seu domínio na Amazônia, que é justamente Coari, esse ponto crucial no meio dos Solimões, onde às vezes tem uma base policial, às vezes não tem, às vezes essa base se degrada, por razões que você nem imagina, né? Os policiais estavam explicando que, em geral, essas bases são balsas, que ficam paradas no meio do rio controlando o tráfego. Só que, como a correnteza do Solimões não é desprezível, tá? Em torno de 7, 8 km por hora, e aí ele carrega muito sedimento, depois de 2, 3 anos ela não existe mais, ela vai furando o casco só pelo atrito da água com a base. Então requer uma manutenção constante, então em geral inaugura-se a base, ela dura 3 anos, depois não dá mais para operacionalizar. Bom, eles estavam lá e na segunda-feira, por incrível que pareça, o Comando Vermelho comemorou 5 anos. Eu vou usar a expressão, vou ler aqui a expressão que eles usaram no seu salve, eles distribuíram um salve para todos os seus associados, né? Os termos valem a pena ser lidos porque dizem mais do que qualquer outra coisa que eu possa dizer. Diz assim: comunicado do Comando Vermelho Amazônia. Primeiramente, parabéns a todos os nossos irmãos. Hoje a nossa organização está completando 5 anos de gestão inteligente dentro do estado do Amazonas. É com muita gratidão, amor e orgulho que vamos expressar nossa lealdade ao Comando Vermelho, agradecer e parabenizar todos os irmãos. E daí vai e termina assim. Então, às 20 horas, vamos fazer uma queima de fogos em todo o estado do Amazonas para chacoalhar, qual foi a expressão? Vamos balançar o estado do Amazonas. E, de fato, às 20 horas, seja em Tabatinga, Manaus, Benjamin Constant ou Coari, houve uma queima de fogos em todas essas cidades na segunda-feira. E em Coari aconteceu junto uma tragédia, porque um rapaz ligado ao Comando Vermelho foi disparar um rojão e o PCC, com seus aliados, mataram o rapaz. Quem são os aliados do PCC que garantem que ainda são um empecilho para que o Comando Vermelho domine Coari também? São, inacreditavelmente, os piratas dos Solimões. Existe isso. Os piratas dos Solimões são, em geral, ex-policiais que se especializaram em assaltar, abordar embarcações no meio do rio para roubar o quê? Combustível, que é a matéria-prima mais cara e importante, valiosa lá, drogas dos traficantes, armas dos traficantes, eletrônicos que saem do porto de Manaus e eventualmente vão, seja subindo o rio, seja descendo o rio. Existe isso, os piratas. Em 2025. E tem uma divisão de trabalho, é realmente crime organizado. Eles se especializaram em fazer a abordagem, o assalto, né, em roubar a mercadoria, e o PCC se especializou em distribuir o butim, né, fazer a comercialização. Uma sociedade que faz frente ao Comando Vermelho em Coari. Exatamente. Então, assim, tenho várias outras histórias aqui, mas eu já estourei muito o nosso tempo, não vou ficar contando todas elas, mas para mim fica muito claro a distância
entre a realidade da necessidade do que a Amazônia precisa, de um plano, de uma ação estatal coordenada, em que os entes federativos conversem e ajam juntos, né? Que haja uma cooperação internacional, que você tenha mínimo de infraestrutura e logística, que seja combustível, embarcações, e a discussão sobre a exploração do poço de petróleo lá na costa do Amapá, né? Parece que a gente está falando de coisas diferentes e a gente está vendo onde é que estão as prioridades. Tem muita energia dedicada para essa possível exploração, enquanto isso os piratas estão... Os piratas pirateiam e não é roubo intelectual, é roubo de verdade com arma, e os traficantes traficam. É isso aí.